Olá, queridos de Deus, graça e paz. Que a presença de Deus neste momento, com seu Santo Espírito, seja verdade em sua vida, em seu coração, em sua mente, para que você receba a palavra de bom grado, ouvindo, creia e crendo, com a ajuda do Senhor, possa colocá-la em prática e ter experiências únicas, maravilhosas, de mudança, de transformação, de vitória na sua vida. Hoje eu, pastor Javan Ferreira, tenho a alegria de compartilhar com você na sequência de meditação sobre oração. Hoje, quando precisamos ser intensos, insistentes com Deus, persistindo por um propósito específico, como quem importuna Deus, como quem luta com Deus. Lembra como fez Jacó, como fez Moisés, insistindo com o Senhor? Vamos seguir no texto de Lucas, que tem aquela mesma narrativa de Mateus sobre o modelo de oração, porque quando Jesus estava a orar, os discípulos pediram a ele que ele os ensinasse a orar. Foi aí que Jesus fez aquela oração modelo, que não é para ser uma reza, é uma oração rica de princípios e valores que devem fazer parte da nossa vida e também de cada oração que vamos fazer a Deus, o santificando, reconhecendo a sua soberania sobre a nossa vida, querendo a obediência a Ele para nós aqui na terra, a semelhança da obediência que os anjos têm já para com o Senhor, e também confessando os nossos pecados a Ele, perdoando e nos colocando à disposição para perdoarmos a outros, e também contarmos com a ajuda do Senhor para vencermos as tentações, e sendo sempre possível até que o Senhor nos guarde, nos livre de todas elas e todo o mal, por reconhecermos que é dele o poder, o senhorio e toda a glória. É nesse espírito que vamos entrar na presença do Senhor, aprendendo com Jesus sobre oração. É nesse mesmo texto que depois ele também vai falar de Deus como aquele Pai, que assim como o Pai humano quer dar o melhor para os seus filhos, ele também, muito mais ele, há de nos dar. Por isso devemos pedir, devemos procurar e devemos bater para que tenhamos as nossas orações respondidas. Mas hoje quero focar nesse exemplo do amigo que vai importunar a outro. Leiamos Lucas capítulo 11, versos de 5 a 8 e também até o 9, para focarmos na insistência. Diz o texto: disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Ou seja, ele poderia até não querer se levantar para lhe atender, mas por ser seu amigo, ele vai se levantar por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister. Ou seja, diante da insistência, diante de tanto você importunar, o amigo vai lhe atender. Aqui nós sabemos, como já falei, estava Jesus orando, e quando estava a orar, os seus discípulos vão pedir ajuda, orientação, para que também eles aprendam a orar. E Jesus, depois de ensinar valores, princípios, postura, reciprocidade dentro da oração, submissão a Deus, reconhecimento da sua grandeza, Jesus, como sempre, vai usar de exemplos do cotidiano para tirar lições que têm a ver com os valores do reino e como nós devemos nos relacionar com Deus. Ele usa aqui a figura de um amigo. Ele diz: qual dentre vós, tendo um amigo,
Ou seja, você que tem um amigo verdadeiro, um amigo com quem você acha que pode contar, não vai pedir uma ajuda a ele. E essa parábola ela vai ser usada por Jesus para dar a ideia de que a sua oração haverá de ser respondida, mas nem toda resposta é pronta, é imediata, ela tem todo um trabalhar que envolve a parte de quem pede e a parte de quem vai decidir atender. Nesta parábola, Jesus colocou a oração sobre a base da amizade pessoal. Deus aqui é o amigo. Jesus ora apresenta Deus como amigo, ora apresenta Deus como pai, e aqui ele apresenta como um amigo. À meia-noite, a hora mais perigosa e mais inconveniente, que ninguém quer receber ninguém, já guardado em casa, acomodado. Imagine hoje que estamos vivendo esses dias mais frios, né? Todo mundo aquecido, guardado para dormir, chega alguém batendo na porta e querendo ajuda, né? Até temos certeza que realmente é uma pessoa conhecida, um amigo, vamos ter muitas resistências. Mas mesmo assim, quando é um amigo, a gente pode pensar, puxa, mas agora, rapaz, você está me incomodando, deixa para amanhã e tal. E é dito aqui que o amigo, ele diz, é meu amigo. Um amigo pedindo por um outro amigo. Ele bate na porta, importuna o seu amigo, pedindo por outro amigo que está de viagem e precisava ser acolhido, precisava ser hospedado. E o acolher e o hospedar era um sentimento de responsabilidade, de amor, de respeito, de carinho pelas pessoas. Isso era muito cultivado no tempo de Jesus, como é até hoje, né? E aquele amigo não estava em condições de receber, de hospitalizar, não tinha uma comida a oferecer, e logo pensou, se eu não tenho, eu preciso muito, eu tenho que atender essa pessoa, mas não consigo por mim só, eu vou pedir a esse meu amigo que me dê a alegria de prestar essa honraria, de não falhar com esse meu amigo, de acudi-lo porque ele está necessitado. E já diz que já está a porta fechada e obviamente ele vai ter que bater. E esse amigo que está sendo importunado, ele coloca vários obstáculos para, quem sabe, a pessoa que pede desistir, bater em outra porta e etc. Só que, na verdade, esse amigo sendo Deus, as dificuldades estavam sendo colocadas não à toa, não para que a pessoa outra simplesmente desistisse, mas para que aquele que estava pedindo exercitasse fé, persistência, perseverança, firmeza de propósito, evidenciando que realmente era algo que ele julgava importante, necessário e queria muito contar com a ajuda do seu amigo a quem ele estava a recorrer. E a palavra vai dizer que por causa da importunação daquele amigo, mesmo que ele não quisesse atender, mas por dois motivos, era seu amigo. Segundo, pela sua insistência, sua persistência, sua importunação de tanto bater, ele iria acabar cedendo e atendendo à sua necessidade. Ou seja, ia dar-lhe o pão para que ele suprisse a acolhida daquela outra pessoa que estava chegando na sua casa. Por isso que é importante termos em mente, como o próprio Jesus vai dizer no verso 9, né, que devemos insistir, ou seja, devemos pedir, devemos procurar resolver a situação sempre diante de Deus e bater a porta insistentemente até que ela seja aberta e assim tenhamos as nossas necessidades supridas. Tudo o que o nosso Senhor prometeu, devemos ter em mente que Ele há de cumprir, Ele há de nos atender, e parte do que Deus diz no atender às nossas necessidades tem a ver com o nosso agir em buscarmos a comunhão, a presença de Deus e mostrarmos a Deus que realmente cremos nas suas promessas e somos dependentes dEle. Por isso a Ele recorremos. É isso que devemos ter muito importante. Jesus mostrou Deus aqui como Pai, mas sempre ele evoluiu para uma figura ainda mais forte e mais vinculada a nós, que é quando ele fala de Deus como Pai. Agora imagine se
se Deus ele se coloca como amigo para nos atender e nos atende, e muito mais como pai que ele é. Ele usou o exemplo de um pai humano que atende seus filhos, e ele agora usa o exemplo de um amigo, que é um vínculo menor do que um pai e atende o amigo, e Deus é amigo e pai, por isso vale a pena a gente insistir com Deus. E a oração de insistência é uma oração de luta. Deus quer que realmente insistamos, importunemos a Ele, como esse amigo fez com o outro, lhe pedindo ajuda. Devemos insistir com Deus, e quando vamos insistir com Deus, queridos, não estamos insistindo com Deus de uma maneira desrespeitosa, irreverente, usando de vãs repetições, aquela ladainha do mesmo assunto, da mesma hora, mas é pedir por um mesmo propósito, só que com argumentos cada vez mais consistentes, firmes, tratando de mostrar a Deus a nossa persistência no propósito que queremos que Ele nos ajude, evidenciando o quanto nós temos consciência do que queremos, da urgência do que estamos pedindo e de que somente Deus pode nos responder. Aquele amigo estava dizendo para o outro: olha, eu estou te importunando aqui porque eu preciso, a situação é essa, eu tenho que resolver e você é o meu amigo e dá um jeito de me ajudar, eu sei que você pode me ajudar, basta que abra a porta e me atenda e me dê pão. E ele insistiu. O Espírito Santo, ele quer sempre nos ajudar, nos guiar na oração, por isso que essa insistência, essa persistência com Deus se dá por já estarmos também em comunhão com Deus. Quando esse homem ele importuna o seu amigo, ele já tinha uma relação, por isso ele diz: meu amigo, estou recebendo um outro meu amigo e eu venho até você para você me ajudar. Insistir com Deus é também respeitar, até pela relação que você tem com Ele, no Espírito Santo, a soberana vontade de Deus. Não é errado quando você busca a Deus insistentemente, desde que você se mantenha na condição de submissão e de humildade para aceitar a vontade, a resposta de Deus. Mas se algo lhe é imprescindível, é a sua vida, é o seu momento, você só tem a Deus a recorrer e mostrar a Ele o quanto é urgente que Ele lhe responda, porque aquilo está ardendo, queimando no seu coração. Deus ama, queridos, quando o seu povo entra nesse processo de intensidade com Ele, de oração. Ele quer, de fato, ver até onde nós vamos e se realmente estamos convictos daquilo que queremos ou estamos pedindo só por pedir, sem entendimento da grandeza, da importância daquilo que necessitamos. É muito bom ter em mente que, na verdade, todo esse processo que Deus permite que insistamos com Ele, que o importunemos, é para que nós mesmos sejamos trabalhados nos valores da nossa alma, do nosso caráter, naquilo que apresentamos a Deus, naquilo com que nos envolvemos e queremos contar com a ajuda de Deus. É claro que Deus conhece o coração do filho, é claro que Deus conhece aquilo que estamos necessitando. No entanto, é mais uma vez Deus usando das circunstâncias para fazer com que nós cresçamos na fé, amadureçamos nas nossas escolhas, na nossa relação com Ele, e assim desenvolvamos sabedoria espiritual, sabedoria de vida, para lidarmos com toda e qualquer situação. Ele diz, qual de vocês terá um amigo, que vai ele à meia-noite e diga: amigo, me empreste 3 pães, porque o amigo me veio a mim em sua jornada e não tenho nada para lhe apresentar. Esse amigo não vai lhe dar, não vai lhe responder. Assim também é o nosso Deus. Quando vamos a Ele como quem vai a um amigo na intimidade, apresentando a nossa necessidade, Ele vai ouvir. E se mostrarmos a Deus persistência e intensidade suficientes em nossas orações, vamos ter as respondidas, porque vamos estar mostrando a Deus aquilo que Ele quer ver em nós, realmente
firmeza de propósito, vontade na presença dele e disposição de usar aquilo que ele vai nos dar para sermos bênçãos diante dele, abençoando aquelas pessoas como aquele amigo queria receber o amigo que havia acabado de chegar em sua casa. É muito importante termos em mente isso, porque insistir com Deus, volto a dizer, não é sermos repetitivos, pura e simplesmente, é construirmos cada vez mais argumentos para mostrarmos a Deus realmente aquilo que queremos, por julgarmos ser extremamente necessário, senão não estaremos insistindo com um clamor tão intenso ao nosso Senhor. A outra lição desse texto é que, de certa forma, esse amigo estava lutando com outro amigo. Portanto, a oração que insistimos por Deus repetidamente, por um mesmo propósito, é aquela que lutamos com Deus. E aqui lutar com Deus não é lutar contra Deus. É fazer como o amigo fez, bate na porta, insiste, puxa, eu preciso muito da tua ajuda, olha, se a criança acordada, dorme de novo, você me dá o pão e volta para casa para dormir. Foi mais ou menos o que Jacó e Moisés fizeram quando queriam a bênção de Deus. Jacó queria a bênção sobre si e Moisés, lembra, queria a bênção de salvar o povo contra quem Deus ficou furioso quando aquele povo, enquanto Moisés buscava as leis, se rebelou contra Deus. Jacó lutando com Deus, diz o texto, né? Ele disse, não te deixarei ir, Gênesis 32, 26, não te deixarei ir, a menos que me abençoes. E ele disse, seu nome será, Deus falando, seu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Observe que Jacó literalmente lutou com Deus e ele venceu. Obviamente nenhum homem vence a Deus, mas ele venceu na insistência, ele venceu em finalmente ter o seu pedido atendido. Moisés também no deserto, como falamos, lutou com Deus, mostrando a Deus a importância de Deus perdoar, ser misericordioso, dar uma chance àquele povo, e de tanto insistir, Deus também atendeu a oração de Moisés. Portanto, lutar com Deus, digo mais uma vez, não é lutar contra Deus, porque quem vai contra Deus só perde. É impossível vencer a Deus, né? Lutar aqui com Deus é lutar dentro de um propósito que na verdade você está inserido, que é o propósito da vontade de Deus. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos fazer prosperar, para que através da prosperidade derramada dele sobre nós honremos, glorifiquemos o nome dele, nos alegremos com o Senhor, abençoemos outras pessoas, como assim fez com a vida de Jacó e também fez com Moisés e todo o seu povo. Por isso ambos foram atendidos, porque não lutaram contra Deus, lutaram com Deus, insistindo para terem uma resposta. Deus diz no Antigo Testamento que onde estão as pessoas que tentarão se apossar dele e está procurando poderosos e etc. Deus está sempre querendo pessoas que se coloquem nessa disposição de oração intensa, insistente, que lute com ele por um objetivo, por um propósito, assumindo se colocar como instrumento na mão de Deus para, uma vez abençoado, abençoar a sua volta. É o que aconteceu com aquele amigo que buscava o pão para atender a outro. Era o que buscou Jacó para ser uma bênção e assim ser usado por Deus, e assim Moisés com a bênção sobre o povo. Mas a oração também, queridos, além de ser uma insistência repetindo dia após dia com Deus a sua necessidade, persistindo em orar por um propósito que você quer ver atendido, e você tem firmeza de coração nisso, além de você empreender essa luta com Deus, nunca contra Deus, mas com Deus, para Ele lhe abençoar, bênção que faz parte da vontade dEle para a sua vida e do plano dEle maior de abençoar, através de você, outras pessoas. Você deve ter uma oração fervorosa. Oração sem fervor é oração que não passa do teto. Oração sem efeito, porque não é oração de fé. Fervor é fé. Fé em ação,
fé em intensidade. Orar fervorosamente implica em um nível de intensidade em que a oração sai como que das nossas vísceras. Realmente é algo construído lá na alma, no coração, na divisão da alma e do espírito. É algo que tem a ver com a presença até do próprio Espírito Santo de Deus em nós. É aquele clamor que envolve o coração, envolve a emoção, envolve o louvor, envolve a gratidão, envolve a adoração. Isso é algo muito, muito forte. A Bíblia diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. E dá o exemplo de Elias, que era um homem como nós, com as mesmas dificuldades, e orou com fervor, com intensidade, orou, penso eu, não só uma vez nem duas, e a Bíblia diz que ele orou para que não chovesse, não choveu por 3 anos e 6 meses, depois ele manteve-se em oração diante do Senhor e orou novamente para que chovesse, e assim a terra produziu seus frutos. Tiago 5, 16 a 18 diz isso com clareza. Ou seja, a oração ela deve ser intensa e deve ser com fervor. E a oração de fé, com fervor, não é oração que apenas pede o que deseja, mas pela consciência de que haverá de receber, porque está pedindo segundo a vontade de Deus, já tem um sentimento de entrega, de descanso e até de gratidão, festejando aquilo que já pediu no Senhor. Nós podemos entender até quando em Tessalonicenses a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E quando eu oro por algo, eu já estou dando em tudo graças a Deus, como tudo Deus vai desenvolver, desenrolar, para que a sua bênção venha sobre mim, atendendo o meu pedido, por vezes exatamente como eu pedi, e por vezes exatamente como Deus quer que seja, até em alguma coisa diferente do que eu pedi, porque no plano perfeito de Deus, muitas vezes nós não alcançamos com os nossos pedidos, mas Deus é tão maravilhoso que faz sempre algo muito maior e muito melhor do que aquilo que pedimos e esperamos. Quando vem a resposta de Deus, ela sempre nos surpreende, porque é sempre algo mais rico, mais completo, mais perfeito, maior em seu alcance, na sua abundância, do que pedimos e do que imaginamos que iríamos receber. Por isso, vale a pena insistir com Deus, importunar no bom sentido ao Senhor, e lutar com Deus para que realmente demonstremos a Deus o quanto temos convicção da nossa necessidade e do poder dele em nos atender. E por fim, queridos e queridas de Deus, devemos orar, já que a oração ela é insistente, é persistente, é de firmeza de propósito, é uma oração de obstinação, não de desobediência, mas no sentido de insistência com Deus. Devemos orar sem cessar. E orar sem cessar aqui, nós já aprendemos sobre isso, quando lá em Tessalonicenses diz orar sem cessar, é no sentido primeiro de mantermos uma vida em espírito de oração, na comunhão com Deus, na meditação da palavra, para termos uma sintonia fina com Deus, mas também no sentido de não desistirmos daquilo que queremos no Senhor, daquele propósito específico que inquieta o nosso coração, a nossa alma, que temos que insistir, importunar a Deus, como fez aquele amigo pedindo pão, que devemos lutar com Deus para que tenhamos soluções naquilo que queremos, e que também devemos ter esse sentido de orarmos, não oração morna ou covarde, porque Deus não se alegra com o morno, né? Deus quer que sejamos quentes ou frios, do sim e do não. Nunca mornos, porque o morno ele vomita, ele não tem prazer. E Deus quer também que sejamos aquelas pessoas que têm convicção do que querem. E aqui ele mostra que quer que tenhamos um pensamento firme, forte naquilo que queremos, e assim insistamos com ele. Orar sem cessar
é justamente você orar até a oração ser respondida e depois de respondida você continuar orando para manifestar louvor e gratidão ao Senhor. E entender com isso que a direção de Deus é sempre a melhor para a sua vida, e mantendo-se em oração sem cessar, sobre oração, sobre orientação do Espírito Santo de Deus, você vai saber o tempo de parar de orar por aquele motivo ou de insistir com Deus por mais tempo, porque o Espírito Santo vai lhe dar paz, vai lhe dar tranquilidade, vai lhe dar discernimento, caso você esteja orando equivocadamente, e também lhe instruir para o tempo de Deus, mas sempre com esse sentimento de que você precisa ter fervor. Deus não quer o morno nem o covarde, o vacilante. Deus quer aquele que tem firmeza de propósito, convicção e ora com fé, crendo realmente na vontade de Deus e crendo que o seu propósito está dentro da vontade de Deus. Por isso que você ora insistentemente, porque você descansa não na sua própria consciência, mas você descansa no caráter, na fidelidade de Deus, que diz com clareza que se estamos no centro da vontade dele e pedirmos, ele haverá de nos atender. E o Espírito Santo na comunhão faz com que nós assentemos nessa segurança e descansemos. Portanto, insista com Deus, lute com Deus, ore fervorosamente e ore sem cessar, sempre crendo e esperando que Deus vai agir e vai responder o desejo do seu coração, porque o seu coração é um coração disposto ao Senhor, pronto em servi-lo, em obedecê-lo, amando com toda a intensidade, e um coração que quer abençoar, como aquele amigo que, para atender um outro amigo que chega à noite para hospedá-lo, para alimentá-lo, vai e clama, pede, insiste, luta com o outro, mostra vigor no seu pedido, querendo que ele lhe atenda o pedido para suprir a necessidade do outro. Acredito que ao entrar na presença de Deus em oração, com persistência, firmeza de propósito, determinação que mostra o seu fervor, você estará dando a Deus todas as provas do quanto você considera importante e necessária a resposta de Deus. E ao mesmo tempo está dizendo a Ele, dizendo a Deus, que depende somente dele nisso. E você sabe que Ele tem o poder, a condição de lhe atender, e você está pedindo, porque de fato o seu coração está em Deus. E lembre-se, Deus é mais do que amigo. Deus é Pai e está interessado na sua causa, na minha causa. Se um amigo atende, imagine Deus que é Pai. Portanto, ore. Sim, tem oração que você tem que insistir, por vezes todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, com argumentos, com firmeza, com temor, com submissão, mas com muita fé e consciência de que Deus haverá de lhe responder, porque Ele sabe quanto é importante para a sua vida. Portanto, se derrame diante do Senhor e espere confiadamente nele, em nome de Jesus. Que Ele, pois, lhe abençoe.